Paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe. Quero aqui hoje falar a respeito do capítulo 12 do livro de Provérbios. É uma mensagem que o Espírito Santo me inspirou a escrever, foi essa. Eu espero que você preste bastante atenção no vídeo e que essa palavra possa tocar o seu coração, transformar a sua vida, assim como tocou meu coração e também transformou a minha vida. Capítulo 12 do livro de Provérbios, o versículo na qual essa mensagem foi baseada é o versículo 2 e o versículo 28. Mas a mensagem também é baseada em todo o capítulo, mas eu vou tomar por base o versículo 2 e o versículo 28. O versículo 2 diz assim: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações o Senhor condenará. Irmãos, eu quero lhe dizer que ser cristão vai muito mais além do que ir para o culto e orar. Ser cristão é um comportamento de vida. Ser cristão é o comportamento de vida em que as suas atitudes se baseiam. Então, você vai basear a sua vida conforme aquilo que você acredita, conforme a sua fé. Tem atitudes que você não vai tomar porque a sua fé e aquilo que você acredita em Jesus Cristo, a fé de Jesus Cristo não condiz com certas atitudes. Então, eu quero dar uma breve palavra a respeito do que você anda pensando. Louvado seja Deus. Ora, o capítulo 12 do livro de Provérbios, ele vai falar, Salomão vai escrever acerca do homem bom, de bons pensamentos, e vai escrever acerca do homem mau e de maus pensamentos. E vai fazer a comparação dizendo que o homem bom, ele colhe bons frutos, e vai dizer que o homem mau, ele colhe maus frutos. Mas para que você colha bons frutos e colha maus frutos, isso vai depender do que você anda pensando e daquilo que você anda aprendendo na sua vida. Aquilo que você aprende fica gravado na sua cabeça, e conforme aquilo que está gravado na sua cabeça, se for de um bom conteúdo, vai causar bons frutos, você vai ter boas atitudes. Agora, se for de um mau conteúdo, com certeza você vai ter mais atitudes, e com certeza as atitudes que você vai ter não vai agradar a Deus, não vai agradar a sua fé, e não vai condizer com aquilo que o Evangelho, a doutrina do Evangelho, ela nos ensina. Irmãos, eu quero falar a respeito de algumas coisas para que você aprenda a ter um bom pensamento, a ter boas atitudes e ter boas escolhas. Amém? Bom, tudo que nós ouvimos, nós falamos, é discernido na nossa mente. Como é que eu quero dizer? Então, se tudo que antes de eu fazer, eu penso, é um processo comprovado cientificamente, tudo que eu vou fazer eu penso. Antes de eu tomar uma decisão, eu penso. Antes de tomar uma atitude, eu penso. Antes de fazer uma escolha, eu penso. Isso significa que nós temos oportunidade de discernir e de escolher se as atitudes que a gente vai tomar são atitudes que vão causar bons frutos na nossa vida, são atitudes que condiz com a nossa fé e que também condiz com a doutrina do Evangelho. Amados, escute o que eu vou lhe dizer. Eu e você temos uma coisa chamada RAM, Registro Automático de Memória. O que significa? Você que está me assistindo, a sua mente está gravando tudo aquilo que é importante para você.
e aquilo que não é importante fica gravado no seu subconsciente. Ora, se você está me vendo e está querendo aprender, a sua mente ela está gravando essa informação e ela vai ficar presa e gravada no seu consciente. A hora que você quiser usar em uma dificuldade ou para ensinar uma outra pessoa para passar o conhecimento, você rapidamente vai buscar na sua mente e ela vai lhe trazer à tona a informação. Quando nós nos deparamos com uma dificuldade, com um problema, seja ele cotidiano, familiar e principalmente espiritual, a nossa mente ela vai recorrer ao nosso consciente para resolver o problema. Agora, onde eu quero chegar? Se você anda prestando mais atenção nas redes sociais do que lendo a Bíblia, se você anda prestando mais atenção em filmes do que fazendo um culto, melhor dizendo, se você dá mais prioridade para vídeos fúteis, informações fúteis que estão nas redes sociais, do que pegar uma palavra de Deus para estudar, para aprender sobre o Evangelho, para aprender sobre a sua fé, eu quero lhe dizer que você dificilmente vai tomar decisões que condizem com a sua fé e que condizem com a doutrina da palavra de Deus. Agora, se você anda na escola dominical, se você lê a Bíblia com frequência, se você presta mais atenção no culto do que no seu celular, eu quero lhe dizer que você, com facilidade, vai ter um bom conteúdo mental e principalmente espiritual para que diante das adversidades da vida e das dificuldades cotidianas, você consiga passar ele dando glória a Deus e aleluia. Então, quando você se deparar com uma dificuldade, com uma perseguição, com uma tentação, a sua mente vai recorrer ao seu consciente e lá ela vai achar a informação de qualidade, informação que produz, informação que dá ânimo, informações sobre a palavra de Deus, informações que vão nortear as suas atitudes e as suas escolhas. Então, o que eu quero dizer? Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que procura aprender sobre a sua fé, aprender sobre a palavra de Deus, eu quero lhe dizer que com certeza, em momentos de adversidade, não vai ser fácil, mas você vai ter um bom conteúdo bíblico para que você consiga passar pela adversidade. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não procura conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, eu quero lhe dizer que vai ser muito mais difícil você se deparar com uma tentação, com uma perseguição e conseguir passar. Porque mediante a isso, quando você se deparar com um problema e que a sua mente ela buscar no seu consciente a informação para passar pelo problema, pela dificuldade, ela vai achar horas nas redes sociais, vai achar horas de filme na Netflix, que é o que mais os jovens estão fazendo hoje, vai achar horas lendo livros de romance. Você está enchendo a sua cabeça de informações desnecessárias, de informações fúteis, que não trazem benefício nenhum para a sua vida espiritual ou familiar. Irmãos, eu quero na maior simplicidade, na maior humildade, dizer para você que você pode sim passar por essa dificuldade, que você pode sim servir a Deus de fé e fato, que você pode sim
ser um bom cristão mediante a palavra de Deus, não para agradar os homens, mas sim para agradar a Jesus Cristo, o nosso Redentor. Você pode sim. Eu acredito em você. Agora, eu conheço um que acredita mais do que eu, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele deixou o maior manual de convivência humana que existe, a Bíblia Sagrada. Mediante a dificuldade que você estiver, a sua Bíblia sempre vai trazer uma palavra para que você consiga encarar a dificuldade, o problema, a perseguição, a tentação, de forma gradativa, de forma produtiva. Não vai ser fácil, mas pode acreditar que esta palavra, ela vai nortear a sua vida e vai nortear as suas atitudes, para que você tenha boas atitudes, para que você tenha boas decisões. O salmista Davi, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele está dizendo: eu meditei de dia e de noite na tua palavra, que é para não pecar contra o Senhor. E eu acho algo lindo também que o apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. O versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele está dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são dessa terra. Sabe o que Paulo está escrevendo? Ele está escrevendo: encha a sua mente da palavra de Deus. Encha a sua mente e o seu coração da palavra de Deus, para que mediante as dificuldades você consiga passar, você consiga prosseguir servindo a Cristo e servindo de fé e fato. Agora, eu quero lhe dizer, eu sei que a gente ainda está passando por um processo muito difícil, o processo de pandemia. Eu estou aqui também para motivá-los e para dizê-los que há solução sim para os seus problemas. Há solução sim para aquilo que você tem enfrentado, que tem feito você pensar diariamente. E conforme você vai pensando no problema que você está passando, isso acaba que te prende, se torna uma cadeia psicológica. E às vezes você começa a chorar e começa a dizer: meu Deus, só me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu penso que eu vou desfalecer. Eu não sou digno. Quantas vezes eu já pensei assim? Mas eu quero lhe contar uma história para motivá-los. Atos capítulo 9 vai dizer que um homem chamado Saulo, matador de cristãos, ele estava com uma carta em mãos. Ele ia no caminho para Damasco para matar os cristãos. E no meio do caminho, o sol da justiça de Deus brilhou na vida dele. E a história vai contar, no capítulo 9 do livro de Atos, que apenas um feixe, olha que nem foi toda a glória, foi um feixe de luz, o cegou. E ele já caiu em prantos dizendo: Senhor, quem tu és? A história e a Bíblia vai dizer que a grande voz dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele mesmo momento, naquela mesma hora, ele teve a sua vida e os seus pensamentos transformados. Eu quero lhe dizer que Salomão, ele escrevendo Provérbios capítulo 12, versículo 28, ele diz assim: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Paulo ia para Damasco para matar os cristãos, mas o sol da justiça de Deus brilhou na vida dele. E agora um homem que era assassino se torna em novo convertido. Um homem que tinha pensamentos ruins agora tem pensamentos bons. Um homem que outrora matava os cristãos agora defende o evangelho de fé e fato.
ele levanta a bandeira do Evangelho. Irmão, eu quero lhe dizer que o sol da justiça de Deus hoje vai brilhar para você. Que o sol da justiça de Deus hoje vai iluminar os seus pensamentos, vai transformar a sua vida, para que você tenha bons pensamentos e, conforme os pensamentos, tenha boas atitudes. Atitudes que condizem com o Evangelho e que condizem com a doutrina da Palavra de Deus. Amados, para finalizar essa pequena mensagem, eu quero citar aqui um versículo que me chamou muito a atenção. Paulo, uma hora um homem que foi assassino, um homem que matava os cristãos, agora transformado, e mediante ele vai pregando a palavra, vai defendendo a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Na carta que ele vai escrever aos Romanos, ele vai escrever algo lindo que me chamou a atenção. Diz Romanos capítulo 5, versículo 20: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu acredito que a graça de Deus vai superabundar na sua vida. Outrora um homem que era assassino, agora é totalmente cheio da graça de Deus. Eu quero lhe dizer que outrora você estava todo quebrado, estava todo moído, todo cheio de falhas, se sentindo indigno. Eu quero lhe dizer que você vai ser cheio da graça de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa acreditar mais do que eu. Muito, você precisa acreditar muito em você mesmo. Eu acredito em você. Agora eu quero lhe apresentar Jesus Cristo, o Nazareno, que acredita muito mais do que eu. Ele acredita em você. Ele deu a vida por você. E assim como Salomão escreveu no versículo 28, dizendo que no caminho de Cristo, na carreira de Cristo, não há morte, eu quero dizer que você não vai morrer desse jeito. O Messias hoje vai abrir o seu pensamento, vai abrir o seu entendimento, lhe dar direção na sua vida. E aonde abundou a graça, superabundou. Aonde abundou o pecado, melhor dizendo, superabundou a graça de Deus. Que você fique com essa palavra, que essa mensagem toque o seu coração e que a partir desse momento, do término desse vídeo, você possa dobrar os seus joelhos, conversar com Deus e entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus em Cristo nos abençoe.